Amém, vamos orar. Oh Deus, nós oramos, Senhor Deus, cantando juntos, todos nós, para Tu nos sondar nossos corações, Deus. Isso, Senhor Pai, não quer dizer, Senhor Deus, Davi, quando diz isso, que ele mesmo não tinha sondado o seu coração, Deus, mas ele tinha um zelo tão grande por Ti, por Tua glória, por Tua honra, Deus, que depois de sondar, confessar seus pecados, dar nome a eles, clamar por libertação, derramar, Senhor Pai, um anseio de ser mais cheio por Ti, e não querer que nele houvesse nada, Senhor Pai, que não Te glorificasse. Ele duvidava, Senhor Pai, de que o próprio autoexame sério, demorado, que ele havia feito, pudesse ter deixado, Senhor Pai, escapar coisas que Te desonravam. Não há nenhuma desculpa para nós, Senhor Pai, oh Deus, fingirmos não ver qualquer coisa que Te desonre em nossos corações e pensamentos. Mas mesmo depois de sondarmos, Senhor Pai, seriamente, e só depois disso nós podemos cantar o que cantamos e pedir o que pedimos, Deus, porque se nós mesmos não sondamos nossos corações, porque íamos pedir para que Tu mostrasse se houvesse ainda outra coisa para ser mortificada, abandonada, oh Deus, por não confiar no autoexame sério que tinha feito. Ele diz: sonda-me, Deus, veja se há ainda algum caminho mau, porque, Senhor Deus, essa é a grande característica do pecado, o engano, a mentira. E, Senhor Pai, as pessoas que mais mentiram para nós, a pessoa que mais mentiu para cada um de nós, foi nós mesmos. Nós, Senhor Pai, se não é a Tua graça, o Teu Espírito, encontramos uma desculpa para cada coisa, Senhor Deus, que não vivemos de acordo com o Teu caráter. Culpamos as outras pessoas, damos, Senhor Pai, nomes diferentes ao que vemos dentro de nós, que daríamos se víssemos em outras pessoas. Então nos enche com esse anseio de Davi, de, Senhor Pai, depois de sondar nossos próprios corações, ainda orarmos: sonda-me, Deus, veja se há em mim algum caminho mau e guia-me. Mesmo depois de Tu mesmo revelar todas as coisas em nós que possam estar escondidas, que não Te honram, ainda há esse pedido adicional, porque mesmo que Tu nos falasse tudo o que não Te honra em nós, não há em nós nenhuma capacidade de simplesmente, Senhor Pai, vencermos a menor dessas coisas. Então Ele diz: guia-me pelo caminho da justiça. Tu tem que nos guiar, Deus, nos tomar pela mão, encher nossa mente. Faça isso através do que vamos meditar nesta noite, e que nós possamos realmente, Senhor Pai, caminhar dia após dia com esse anseio do coração de Davi, e Deus pedindo a cada manhã quando acordarmos: guia-me pelo caminho, pelas veredas da justiça. E como nós sabemos que não merecemos que Tu nos guies pelo caminho da justiça, pelo caminho que glorifica o Teu nome, como sabemos que não merecemos isso, nós tomamos outras palavras de Davi em outro lugar e pedimos: guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Teu próprio nome, pela Tua própria glória, por quem Tu és, pela dignidade infinita que Tu tens. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém, amém. Esses dias eu estava ouvindo um podcast, e isso tem uns montes agora, né? Uma quantidade enorme. E é bom que quando você trabalha, você não pode ficar olhando para a imagem, não é? Mas você pode ficar ouvindo coisas. E então, quando eu estava fazendo algo, eu estava vendo um podcast que ia falar sobre autoestima e humildade. E eu achei interessante e quis ouvir, porque tinha lá os debatedores, as pessoas no podcast que iam conversar a respeito, e é óbvio, 3 eram representando as ciências humanas, não é? Mas tinha um cristão. E então, tendo um pastor, fiquei querendo ouvir o que ele diria, que seria direcionado pela mente de Deus, e é óbvio, oposto, não é, ao pensamento humano
das ciências humanas, sobre aquilo que o homem é, mas, como já era de se esperar, ele não tinha uma opinião muito diferente sobre humildade e autoestima, que sempre está ali num lugar delicado, porque hoje há o Deus exaltado da autoestima e todo mundo vive para baixo, porque de alguma maneira não está sendo satisfeito, não é? Os pais têm que alimentar a autoestima dos filhos, os programas, qualquer coisa que ofenda o nosso ego tão frágil, acaba com a nossa autoestima. E eu vi logo de princípio que não sairia nada edificante da boca daquele que dizia ser o cristão ali, porque as definições dele de humildade eram as mesmas daquelas outras pessoas. E esse é um problema nosso, não é? Quem define para nós os termos sempre é Deus. Nós não trabalhamos com palavras, nós trabalhamos com a definição dessas palavras como Deus as coloca para nós. Não é muito comum o mundo e até pessoas da igreja, por exemplo, cobrarem amor, mas quando você vai ver o que aquelas pessoas definem por amor, é óbvio que elas não estão definindo como Deus define o amor. É óbvio que elas, por exemplo, a geração de Jesus não achou que ele era amor. Eles o mataram, eles odiaram. Eles podiam achar que ele tinha tudo, menos amor, como hoje se fala, mas porque os termos são definidos de maneira completamente diferente do termo da Bíblia. E isso é cobrado. Hoje nós estávamos falando da parte da manhã que a vida cristã é composta de virtudes produzidas pelo Espírito Santo em Cristo. E o teatro onde elas existem, onde elas se mostram, é a tribulação, não é? E a gente estava olhando para Romanos 12, que diz: alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e sejam constantes na tribulação. E eu estava dizendo que amor, alegria, esperança, perseverança ou paciência são diferentes dessa única outra coisa que Paulo diz que compõe a vida cristã inexoravelmente, que é a tribulação. Porque a tribulação é uma coisa que acontece conosco, ou uma coisa que as pessoas fazem para nós. Mas já as virtudes, amor, alegria, perseverança, esperança, é aquilo que o Espírito Santo produz. Nós vimos como a alegria tem as suas raízes na esperança, e como a esperança tem a sua base na justificação, não é? E essa esperança, a gente viu, não é uma esperança de um dia viver para sempre, a esperança de um dia não ter mais aflições e dor. A esperança é na glória de Deus, e que essa esperança traz do futuro para o presente tudo o que é necessário para essa alegria que nós temos, porque nós somos alegres na esperança, e a esperança tem como base algo definitivo, que é a justificação. E nós então estávamos meditando que as pessoas fazem uma dicotomia hoje, que alguém foi justificado, ela não tem alegria em Cristo, ela não tem paz em Cristo, ela é basicamente como um homem do mundo, mas ela é salva porque foi justificada. Quando na verdade nenhuma dessas coisas, você vê, pode ser separada. Quando nós vimos Paulo explicar Romanos 12, em Romanos 5, ele disse que nós somos justificados pela fé e temos paz com Deus, e por isso nós temos a esperança, que é o solo da alegria, onde as raízes da alegria estão fincadas, baseados na justificação. Portanto, a justificação leva inexoravelmente a todas aquelas outras coisas. Mas você vê virtude, e aquelas pessoas estavam discutindo sobre humildade. O que é uma virtude?
Mas na verdade eles estavam querendo definir a humildade de uma maneira que se enquadrasse nas definições idólatras de autoestima da nossa cultura, de certa forma do homem, mas agora há todo um arcabouço, não é, sobre todos a respeito disso. E antes de tentar definir o que é humildade, como o cristão que estava lá não tinha mais nada de bom para falar logo no início, porque a definição dele era a mesma daquelas pessoas. Se nós estamos querendo que a humildade, você vê, se a gente quer alegria, ela flui, essa alegria, ela tem suas raízes na esperança, que tem o sua base na justificação, que nos dá a esperança da glória de Deus. E é mostrada na oração de Jesus, que diz para que eles estejam comigo onde eu estiver, para que eles vejam a glória que eu tenho contigo antes da fundação do mundo. Enfim, a humildade é a mesma coisa. Você nunca você estará num estado desesperador se você depende do mundo para dizer para você o que é alegria, o que é esperança, o que é paz. Se essas coisas, você vê, partem, não tem a sua base na justificação em Cristo, e há essa cadeia. Então, uma coisa é o solo, outra coisa é a raiz, e frutos, essas virtudes. Não há ajuda das ciências humanas para o homem interior. Então, eu queria esclarecer algumas coisas. Essa humildade bíblica, ela estava totalmente distante daquele debate que durou horas, e tudo que foi falado lá pelo cristão, pelo pastor presente ali com aqueles outros especialistas, era inútil, porque, primeiro, Jonathan Edwards, por exemplo, ele escreveu uma obra sobre virtude, não muito conhecida, mas a mais profunda dele. E ele, por exemplo, logo no iniciozinho, depois essas coisas vão ficando densas, complexas e difíceis, como é em Jonathan Edwards, mas logo no início ele explica o que ele queria dizer com as virtudes que ele falaria, não naturais, estranhas a esse mundo, apesar de várias vezes roubarem as palavras. Então ele definiu a virtude como o exercício e inclinações habituais do coração para coisas boas, do ponto de vista de Deus, como nós estávamos vendo quando falamos de alegria, esperança e sobre a base da justificação. E ele disse que virtude consiste na beleza desses exercícios do coração e das ações que fluem então disso. Ele escreveu o que queria dizer com essas virtudes que são totalmente estranhas para o mundo e o homem natural. Se, como nós estávamos falando sobre alegria, esperança, que tenha como base a justificação, então é óbvio que ela é estranha para o mundo fora disso. Então, primeiro, em primeiro lugar, mas menos importante, ele disse que essas virtudes são estranhas porque elas são escassas, elas são vistas, não é? A gente pode usar essa expressão, elas não são comuns, porque elas são escassas na nossa cultura, mas infelizmente ela também é escassa na igreja visível, onde não devia ser, porque, como eu estava ouvindo lá o podcast, grande parte dos cristãos são ensinados por pastores como aquele, ou então pior, são ensinados diretamente pelos sábios, das ciências humanas, quando falam do homem interior e porque ele é como ele é. Mas principalmente, mais importante, o que ele quis dizer é que essas virtudes não
comuns no mundo, infelizmente escassas, muitas das vezes na igreja visível, são esses exercícios habituais do coração enraizado naquilo que nos torna cristãos. E o que nos torna cristão, o que define a vida cristã, como a gente viu hoje de manhã, é aquele arcabouço de coisas que tem como base a justificação e tem como solo a esperança, e nele a alegria coloca suas raízes, mas que é vivido num teatro de aflição. E num mundo que ao mesmo tempo exatamente era o que todas aquelas pessoas representavam ali, é um mundo de orgulho, onde o próprio homem acha que ele pode, segundo suas preferências pecaminosas, definir. Então as pessoas definem o que é amor, e depois elas podem cobrar aquilo que elas definiram, e elas vão redefinindo todas as coisas. Hoje em dia isso tomou uma proporção tão absurda que até a biologia, que antes era uma coisa e é uma coisa fixa, já não é mais, porque o que nós sentimos ultrapassa até aquilo que é exato. Então, em outras palavras, as virtudes que ele está falando fluem da nossa união com Jesus Cristo por meio da obra do Espírito Santo, através de nos dar o dom da fé, que nos leva à justificação, que é a base da esperança, que é o terreno onde as raízes da alegria penetram e tiram a vida. A alegria flui dali e não do que está acontecendo, mas da esperança, e essa esperança na glória de Deus. Então ele pode dizer: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Então, portanto, por definição, nenhum incrédulo exerce qualquer virtude que a Bíblia descreve e que ele está falando. Exercem virtudes comuns, ordinárias, que têm semelhança externa com essas virtudes estranhas, totalmente raras, mas são radicalmente diferentes, mesmo quando tem o mesmo nome, porque não tem raízes na relação da pessoa de Jesus Cristo. E eles são como uma casca. Cada virtude ordinária, vamos dizer assim, comum, que um homem, um incrédulo manifesta, tem apenas uma casca, a gente pode dizer assim, da virtude, mas sem alma. É como um corpo que ainda é um corpo humano, mas está morto. Tudo o que é mais valioso se foi. Não há nada de valioso. Finalmente, por mais respeito que nós temos ao corpo humano, ao corpo de um ser humano, ao corpo de uma pessoa que nós amamos, ou de qualquer ser humano, nós enterramos ele. Com respeito, mas enterramos. Não ficamos, não mantemos. Tudo que importava realmente se foi. Tudo que ficou é pó. Não é ainda nos primeiros momentos, mas é inexorável, minuto após minuto, a direção daquilo. Então, a virtude comum, a maioria de nós aprendeu a distinguir a graça comum de Deus da sua graça especial e sua graça salvadora. Se nós pensarmos na graça comum, é algo que Deus derrama da sua bondade sobre todos os homens. Então ele faz nascer o sol sobre os justos e injustos, mas a graça comum de Deus faz muito mais coisas do que fazer nascer o sol simplesmente e dar a vida, né? Permite que as pessoas incrédulas realizem virtudes que a gente poderia dizer que são comuns. Às vezes o Novo Testamento chama essas virtudes, essas de boas, entre aspas. Isso é, boas com respeito a benefícios temporais.
e horizontais que elas pretendiam alcançar, mas não podem alterar o fato de que você ainda continua vivendo no teatro da aflição e que só as verdadeiras virtudes podem viver realmente nesse teatro, por terem vida que não fluem dele. Então, por exemplo, em 1 Pedro 2,14 diz que o imperador enviou governadores, instituiu vários governadores em todas as cidades, províncias, para castigar os que praticam o mal e louvar os que praticam o bem. Então aqui está usando a palavra mal e bem. Bem, bom na mente do imperador romano, que instituiu os governadores para fazer isso, não é o que nós entendemos pelas virtudes que fluem daquilo que Deus faz, que são verdadeiramente boas em todos os sentidos, que são boas aos olhos de Deus, que são boas finalmente. A Bíblia é muito radical ao dizer, por exemplo, que tudo o que não procede da fé, da verdadeira relação com Cristo, tudo que não tem base na justificação, que é a base da esperança, que é o solo da alegria, tudo o que não procede disso é pecado. Romanos 14, 23. A gente podia falar bastante sobre isso, mas seria um outro sermão, né? Em outras palavras, embora do ponto de vista humano existam virtudes que você vê no dia a dia, comuns aos homens, do ponto de vista último, do que é verdadeiramente virtuoso aos olhos de Deus, aquilo é pecado, não é virtude, não é? Todas as virtudes comuns são pecado, apesar de você poder chamá-las de horizontalmente boas, entre aspas, como por exemplo o governador romano colocar leis e autoridades para punir quem praticava qualquer coisa que ferisse ou atentasse contra o bem da comunidade e premiasse quem agisse de uma forma oposta, porque elas não fluem da união com Cristo pela fé por meio do Espírito, elas não são feitas na confiança ou na esperança da glória de Deus em Cristo. Então a palavra de Cristo não é o guia do governador romano ao fazer aquilo. A palavra de Cristo não é o guia de quem está praticando qualquer virtude que você podia chamar de comum, e elas não estão sendo feitas para a glória de Deus, para a glória de Deus, para a glória de Deus em Cristo. Portanto, elas são pecado. Não é? A gente poderia chamar, e alguém já chamou de, entre aspas, o bom pecado, não é? De maneira irônica, porque é bom de uma maneira temporal, passageira, e é má aos olhos de Deus finalmente. Portanto, em todo o nosso pensamento ético, em todas as nossas avaliações morais da cultura e da vida diária no mundo, nós devemos ter uma categoria para, eu diria, entre aspas, pecado bom e o bem pecaminoso. Se você pensar cuidadosamente e biblicamente, isso faz você ver todas as coisas de uma maneira profunda, e você pode julgar todas as coisas, e nunca o pensamento humano causaria tanto mal à igreja e às pessoas que dizem amar a Cristo na igreja visível. E é uma coisa boa, por exemplo, entre aspas, que o meu vizinho não queime minha casa, não cometa males contra mim, e que haja leis que impeça que isso aconteça. Que o meu próximo não faça isso, mas ele não faz nada disso por confiar em Cristo e em sua obra como base da sua justificação, de estar correto perante Deus, não é? Nem ele é guiado pela palavra, e nem está agindo para a glória de Deus. Então Paulo diz que, você vê,
ele não cometer esses males contra mim, é bom no sentido temporal e horizontal, é bom para mim, não é? Mas Paulo diz que é pecado, traz um bem temporal, mas desonra a pessoa mais gloriosa e para a qual todas as coisas foram feitas, Cristo, porque aquilo não tem nada a ver com ele. E assim, de acordo com a Bíblia, nós estamos concentrados no foco, na virtude. Quando falamos sobre qualquer uma delas, estamos falando sobre esperança, alegria e etc. E o debate lá do podcast era humildade. Estamos pensando nas categorias bíblicas. E aí você vê que o mundo não tem nada para dizer. E quando alguém, no meio daquele grupo, se diz um pastor e está dizendo exatamente, tendo as mesmas definições do mundo, ele é tão inútil quanto os outros, mas pior, porque a inutilidade dele passa uma aura de que aquilo tem alguma coisa a ver com o Evangelho. Então, estamos e queremos definir a humildade de uma forma cristã, de uma forma bíblica, e temos que definir assim: amor, paz, esperança e etc. Ou seja, em relação a Cristo. Você viu que a alegria, a esperança, a perseverança que Paulo vai definir em Romanos 12:12, sempre em relação a Cristo, é o que ele fez, e sustentada como base pela justificação, no solo da esperança imortal, da glória dele, no qual a alegria está com suas raízes fincadas. E essa é a primeira coisa que nós temos que pensar. A segunda coisa é que todas as virtudes, então, bíblicas, cristãs, a humildade, por exemplo, ela floresce quando nós não estamos fixados nela. Não é nossa busca na verdade, não é o foco realmente da nossa busca, como nenhuma delas em si mesmas. E alguém disse que a humildade é muito tímida, como uma pessoa muito tímida, e que se você começar a falar muito dela, ela vai embora. Ou seja, ela não quer ser o centro, é tímida porque ela não quer ser o centro. Eu nasci na igreja, não havia nada mais desagradável, eu achava, quando a gente estava num culto e as pessoas pediam para as pessoas que estavam visitando ficar de pé. Eu acho que alguém que vai num lugar onde ela nunca foi, a última coisa que ela quer é ser colocada como o alvo de todos os olhares. Ela quer entrar, ela quer ouvir, ela quer ver, desfrutar, mas quanto menos notado, melhor, e não ser colocado em destaque para todos. Eu não gostaria de nenhum lugar, igreja ou não, em que de repente lá no meio da coisa eu estar no meio do restaurante, de um evento esportivo, e mandasse eu ficar de pé para todo mundo olhar para mim. E quanto mais tímido alguém for, pior essa experiência é. E certa vez alguém estava dizendo que a humildade é assim, uma pessoa tímida, se você começar a falar sobre ela, ela vai embora. Agora, se você entender literalmente o que a pessoa está dizendo, significaria que é impossível falar sobre humildade humildemente, porque sempre que você fala sobre ela, ela vai embora. E não é isso que esse teólogo estava dizendo, porque Jesus, Paulo, Pedro, Tiago, na verdade, todos os escritores bíblicos falam sobre a humildade, e é óbvio que ela não vai embora, mas falam de uma forma diretamente ou indiretamente, e nós, é óbvio, não gostaríamos de imputar a nenhum deles arrogância em seu esforço de nos dizer coisas verdadeiras sobre a humildade, coisas que, é óbvio, eu não ouvi naquele podcast, apesar de
estarem lá especialistas que iam falar sobre autoestima e humildade, e estava também um pastor. E o que o autor está tentando comunicar, o que o teólogo, é o seguinte: a humildade cristã, ela floresce na alma humana quando nós estamos diante de uma janela para a glória de Deus. Mas para ficar num exemplo mais comum, como você está diante de uma janela que dá para uma paisagem deslumbrante, não é? Montanhas, uma cordilheira, o Himalaia da grandeza de Cristo. Você está ali, você abre a janela e você está enxergando o Himalaia da grandeza infinita de Cristo. Você vê que tudo que nós vimos sobre virtude é a esperança da glória de Deus em Cristo, baseado na justificação em Cristo, alegria em Cristo, para contemplar essa glória. Então a humildade cristã, ela desaparece quando a gente fecha essa janela para Cristo e nos colocamos diante de um espelho, tentando ver a autenticidade da nossa humildade. E é óbvio que isso vale para as outras virtudes. Ou seja, na verdade a humildade, ela floresce quando olhamos para longe da própria humildade, quando olhamos para Cristo. Não é só quando não olhamos para nós mesmos. É nesse sentido que ele diz que ela é tímida. Se você olhar para ela, se o que você quer é a humildade, então ela vai embora. Isso é verdade também sobre paz, não é? Quando você olha para a paz, se você quer a paz, então ela vai embora, não é? Porque essas virtudes, e aqui no caso a humildade, floresce quando nós olhamos para longe dela, nós olhamos para Cristo. É disso que vai fluir a paz, é disso que vai fluir a alegria. Se você busca a alegria em si, ela mesmo foge, não é? Portanto, o objetivo nosso não é focar a tua atenção, a minha atenção, como em um espelho, buscando a humildade em você, buscando ver o quão humilde você é, o quão paz e amor você tem, mas fornecer a você uma compreensão da humildade que vai levar você às janelas da palavra de Deus, coisa que a pessoa que estava lá, que era um pastor, não estava fazendo ali, que revelam a grandeza de Cristo. Porque também, se você olha para a palavra de Deus e não vê a grandeza de Cristo, você não está olhando para a palavra de Deus, não é? E essa é a segunda coisa importante. A terceira é determinar o significado das palavras. Tudo que nós falamos, tudo que alguém fala, todo mundo usa no meio cristão, por exemplo, as mesmas palavras. Os Gálatas falavam da cruz, mas Paulo diz: vocês esvaziaram a cruz de Cristo, vocês têm a cruz com outro significado. Então vocês não têm mais a cruz, apesar de vocês falarem da cruz, falarem da salvação, falarem, por exemplo, que palavra mais vazia do que graça no meio cristão? Tudo depende do homem. Depois as pessoas falam da graça, mas ela não tem nenhum significado. E aqui está então a terceira coisa: palavras em si são coisas estúpidas. Aquelas pessoas estavam falando de humildade, mas tudo que elas mostraram era arrogância humana. Palavras são coisas estúpidas, elas não comunicam nada claro ou distinto, até que sejam usadas dentro de um contexto. Por isso é vazio quando as pessoas cobram amor das outras pessoas, mas o contexto dela para amor é algo totalmente distante de um contexto que devia realmente nortear para mim, para ela e para todos o que isso é. Então, quando eu digo até que sejam usados, nós seguimos da onde aquilo está, o contexto com que aquilo está sendo usado. Portanto, quando eu me preparo para falar sobre humildade, eu devo perguntar primeiro: quem é o usuário das palavras sobre humildade? Ou quando eu vou ouvir o podcast, e qual é o contexto deles? E quando eu olho mesmo para a palavra de Deus, eu olho
para isso, porque não há um significado claro e distinto da palavra humilde ou humildade, não é? Ou em qualquer palavra sobre humildade, além do usuário e do contexto. Sem essas duas coisas, a palavra em si é vazia. Por exemplo, os falsos mestres lá em Colossos, eles usavam a palavra grega certa, não é? Para humildade no Novo Testamento, tapei nofrosune, e para promover um asceticismo, não é? E uma dureza em relação ao corpo que era totalmente estranha ao Evangelho, que era totalmente uma negação do Evangelho, que era para o legalismo. Mas no entanto, a palavra que eles estavam usando estava certa, a palavra em si, não é? Mas é óbvio que eles tinham um significado estranho para ela. Então Paulo diz: ninguém vos desqualifique insistindo no asceticismo. Diz assim: ninguém vos domine a seu bel prazer com pretexto de humildade. Paulo está usando a mesma palavra, não é? Envolvendo-se em coisas que não viu, estando debalde, inchado na sua carnal compreensão. Aquelas pessoas falavam de humildade e diziam que aquilo fluía de humildade, mas na verdade elas estavam cheias, inchadas do oposto da humildade, e não ligado à cabeça, do qual todo o corpo é provido e organizado pelas juntas, ligaduras, e vai crescendo em aumento de Deus. Em outras palavras, Paulo está dizendo: não seja tapei nofrosune, não seja humilde de acordo com o que essas pessoas estão dizendo. Hoje em dia é muito comum as pessoas falarem assim: olha, eu sou muito humilde para dizer, para entender o que a palavra de Deus está dizendo aqui, então eu prefiro viver sem saber de fato, porque eu sou tão humilde para entender isso. Óbvio que a pessoa está usando a palavra de uma maneira para dizer que a palavra de Deus, na verdade, não tem um peso definitivo na vida dela de determinar as coisas. Isso na verdade é arrogância. Então em Colossenses 3,12, Paulo usa a mesma palavra em grego, mas agora é diferente. Revistam-se, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, com corações compassivos, bondade, e ele usa a mesma palavra, né? Tapei nofrosune, humildade. Revistam-se de humildade. A mesma palavra lá que ele disse que aquelas pessoas com pretexto de humildade estavam inchados, agora ele usa aqui: revestivos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. A palavra humildade que ele usa aqui é a mesma, a palavra em si, a escrita, as letras. Agora Paulo está dizendo: seja humilde de acordo com esse uso da palavra, não seja humilde de acordo com aquele uso da palavra humildade que eles estão usando. De acordo com o meu uso da palavra, em meu contexto de definição, se encham de humildade. De acordo com aquela definição e contexto de humildade que levou ao legalismo, abandonem isso. Você vê, mas a palavra humildade é a mesma. Portanto, antes que eu possa falar sobre qualquer virtude, paz, esperança, humildade, que é verdadeira, ou seja, que não é comum, não é? Mas é aquilo que é produzido pelo Espírito na obra de Cristo, eu devo perguntar: de acordo com o uso de quem? De acordo com que contexto essa pessoa está falando em amor, em paz, em humildade? Além disso, com uma parte que importa para nós aqui, nós precisamos esclarecer mais sobre quando nós estamos usando palavras, porque todos os discursos que distorcem a verdade de Deus, todo o discurso do humanismo secular usa palavras que nós usamos na igreja. A tragédia é que a igreja usa a palavra como o mundo está usando.
e porque usa as palavras, as pessoas abraçam isso. E quando eu estou tentando entender o uso de uma palavra por alguém em um contexto, e a gente vai olhar isso aqui, nós não nos importamos bem então com a palavra. Você vê, a palavra não é a coisa mais importante para nós. A palavra humildade ou a palavra amor não é a coisa mais importante. Nós nos importamos, em última análise, com a realidade que aquele usuário da palavra está tentando comunicar pela maneira como ele usa suas palavras. As palavras não são apenas coisas estúpidas, como eu falei, mas as próprias palavras são coisas penúltimas nas coisas definitivas. Elas não são as coisas definitivas, elas são penúltimas. Elas apontam as palavras para uma realidade longe delas. Elas não são a realidade. A palavra amor não é uma realidade. A palavra humildade não é uma realidade. A palavra esperança não é uma realidade. Ela aponta para uma realidade. Portanto, a própria palavra em si, ela é penúltima e não última. O que nós queremos saber sempre, ou tentar entender, quando vemos as palavras, são quais realidades que essa palavra está apontando. Para quais realidades? A pessoa está usando a palavra amor, mas ela está apontando para qual realidade? Porque a palavra em si, e não apenas só o contexto, você vê, a própria palavra em si não é última. Então, o nome da minha esposa é Cláudia. Ok. E eu me importo, eu diria, muito pouco com a palavra Cláudia em si. Não é a palavra que é a coisa para mim. Eu me importo, em última análise, com a realidade. Ou seja, qual é a realidade? É a pessoa para a qual a palavra Cláudia está apontando. Essa pessoa é que é o objeto do meu amor. Porque ela é que é a realidade. Cláudia, o nome, a palavra é penúltima, porque essa palavra só aponta para aquela pessoa, e aquela pessoa é que é importante, e não a palavra que aponta para ela. É óbvio que é, porque é o nome dela, mas a palavra em si não tem peso, seria vazia sem a pessoa. Ela se torna especial para a realidade para a qual aponta, que é a minha esposa. Então, eu me importo muito pouco com a palavra amor, da mesma forma que me importo pouco com a palavra Cláudia, ou que me importo pouco com a palavra humildade, ou com a palavra esperança, ou com a palavra paz. Mas me importo, em última análise, com a realidade. Da mesma maneira que a palavra Cláudia, ela é penúltima, e o que me importa realmente é a realidade que ela aponta, que é a minha esposa, a palavra amor é a mesma coisa. Ela mesma é penúltima. Para qual realidade ela aponta? Se ela aponta para uma realidade errada ou diferente, então o que o mundo fala sobre amor não tem nenhum peso para mim. As cobranças que me fizerem sobre o amor daquela forma não tem nenhum peso para mim. A paz que você possa dizer que alguém tenha fora daquela virtude e de como as virtudes nascem, não tem importância. Então, nós nunca vamos cair nas pegadinhas do mundo. Você tem que ter amor. O que é ter amor hoje para o mundo? Ou para uma pessoa que cobra isso de você? Para onde aquela palavra está apontando? Para que realidade? Então, agora, a última coisa que nós temos que perguntar é em que contexto? Você vê, quando você perde tudo isso, é fácil você ouvir pessoas falando sobre humildade, sobre amor, e isso ser abraçado por pessoas que dizem ser filhas de Deus, para aqueles lugares falsos para onde aquelas coisas apontam. Então, o objetivo nosso aqui é comunicar a você a compreensão da realidade, da virtude que não é natural, da humildade conforme comunicada pela palavra de Deus,
Podia ser qualquer outra virtude, mas o podcast lá era sobre humildade e autoestima. É óbvio que eles queriam falar sobre humildade de uma maneira que encaixasse no culto da autoestima. Então, por meio de escritores inspirados pela maneira como eles usam a palavra em vários contextos bíblicos. Portanto, nós vamos recomendar a você uma definição ou descrição composta da virtude da humildade, e a gente quer um retrato fiel da realidade. Era como se alguém me falasse o nome Cláudia e depois me apontasse numa mão de foto, falasse que Cláudia é minha esposa e apontasse para alguém diferente. O nome em si não traria a realidade que está por trás do nome para mim. E nós queremos um retrato fiel da realidade, da humildade, de acordo com o uso inspirado das palavras: paz, esperança, alegria, humildade. E a gente não tem muito tempo, então é óbvio que nós não podemos ser tão amplos como gostaríamos, porque eu vou me basear em algumas passagens das Escrituras para essa definição, e é só o que a gente pode fazer num dia como hoje. Mas você deve usar essa definição em todo lugar em que essa palavra aparece, mesmo considerando na Bíblia. Você vê que Paulo falou sobre, com pretexto de humildade, usando a palavra humildade, apontando para um outro lugar. Aquelas pessoas levaram a igreja para longe do Evangelho, e aquilo tudo com base na humildade. É óbvio que aqueles cristãos deviam estar olhando para onde a palavra humildade, para aquelas pessoas que estavam usando ela, e naquele contexto estava apontando, e não simplesmente achar que aquelas pessoas são daquela forma e estão levando as coisas para aquele lugar, mas aquilo flui de humildade ou de amor. Portanto, eu chamo você a testar essa definição sempre que você lê todos os outros textos relacionados à humildade, ao amor, à esperança ou qualquer virtude que seja virtude mesmo, ou seja, virtude aos olhos de Deus, e não aqueles, como o Agostinho chamou, pecados magníficos, porque horizontalmente são bons, ou pecados bons, entre aspas, como nós falamos. Então, ao ler a respeito, nós temos que perguntar: essa definição é a essência da humildade? E o que torna a essência da humildade em algo que é a definição cristã? O que torna ela uma virtude que é produzida pelo Espírito Santo? O que faz ela estar apontando para o lugar certo? Quando a palavra humildade está sendo usada de maneira em que ela está apontando para o lugar certo, não é? Quando, como eu usei o exemplo, a palavra Cláudia está apontando para minha esposa, e não a palavra em si tem um valor para mim, mas para a realidade que ela aponta, não o nome em si só tem um valor penúltimo e não último. Então, vamos ver uma definição, uma descrição da realidade bíblica da humildade, e a gente então olha para alguns textos bíblicos e brevemente encerra. Então, a virtude incomum da humildade é a disposição dos nossos corações de ficar satisfeito, de se agradar, de se deleitar com a infinita superioridade de Cristo sobre nós mesmos, em todos os sentidos. Essa é a base bíblica para isso, e é por isso que a gente a obtém quando abrimos a janela para olharmos para Cristo e não para a própria humildade. E porque ainda nós temos uma natureza pecaminosa neste mundo, nós podemos então, essa humildade inclui o reflexo que vai ter então na nossa alma regenerada do desagrado para com todos os resquícios, as sobras
da antiga preferência que nós tínhamos pela autoexaltação, pela exaltação de nós mesmos. Não vai se levantar contra isso, já que ela é a disposição do coração de ficar satisfeito ou de agradado, com a infinita superioridade de Cristo em tudo existir por causa dele, para ele, sobre nós mesmos, não sobre o mundo, sobre as outras pessoas, mas sobre nós mesmos. E então a gente deve observar com cuidado que a gente não está definindo a humildade, principalmente em termos da nossa resposta à natureza pecaminosa e exaltada. Por quê? Porque senão se a gente pensar na superioridade de Cristo, baseado tão somente em porque nós somos pecaminosos, isso queria dizer que nós não seríamos humildes no céu. Mas nós vamos nos alegrar na superioridade em tudo de Cristo sobre nós por toda a eternidade, quando não houver nenhum pecado em nós. Portanto, nós vamos ser humildes eternamente, porque a nossa humildade não flui simplesmente porque nós somos pó e não somos nada, no sentido que nós somos criaturas caídas, mas nós vemos essa superioridade infinita dele e nos alegramos nela, mesmo quando não houver nenhum pecado em nós. Não é? Então a maneira como a gente responde a isso é óbvio que quando todo amor pecaminoso flui em direção à autoexaltação, e é um belo reflexo da nossa alma quando vê isso acontecer dentro de nós, nos levantarmos contra isso. Mas não é isso que finalmente a humildade, porque mesmo quando não houver mais nenhum resquício de pecado em nós, nós ainda olharemos e veremos Cristo dessa forma. Então, quanto maior for o nosso prazer na superioridade de Cristo sobre nós, mais triste a nossa consciência de que permanece em nós algum desejo de autoexaltação, de reconhecimento e de servir a Cristo, e de estar triste por não estar recebendo isso ou aquilo outro do mundo, das pessoas, da igreja ou do próprio Deus, não é? Estamos tristes, estamos desanimados. É óbvio que isso é autoexaltação, o que nós estávamos buscando. E a razão pela qual é importante enfatizar isso é que algum dia, como eu disse, a gente vai ser completamente liberto de todo resquício de exaltação própria, e seremos finalmente purificados para jamais pecar, para ter um pensamento de exaltação própria. E naquele dia, quando não houver nenhum pecado para nós lamentarmos, nada para nós falarmos, nenhuma miséria em nós para confessarmos, para nos humilhar, nós ainda seremos humildes. Pois nossa humildade não vem essencialmente em ter um coração quebrantado e vermos pecado em nós. É óbvio que agora isso está incluído, mas ela não vem essencialmente disso, de nós enxergarmos em nós e temos um coração quebrantado porque enxergamos alguma autoexaltação em nós ainda, enfim, o pecado, mas sim em estarmos, a humildade vem de nós estarmos satisfeitos com a superioridade infinita de Cristo, Ele ser infinitamente superior a nós em todos os aspectos, no coração do Pai e em todas as coisas que o Pai decretou, inclusive a nossa existência. E esse prazer nessa superioridade vai durar para sempre. Portanto, quando não houver nenhum pecado, nenhum resquício de autoexaltação, nós ainda seremos humildes, porque a fonte não é a nossa miséria em si. Então observe também que a gente não localiza essa virtude maravilhosa que só pode ser produzida pelo que Cristo fez e pela aplicação do Espírito Santo, da humildade, nas raízes ou nos frutos da humildade. Não é ali no fruto ou na raiz que você localiza
isso. As raízes da humildade, a gente não pode expandir muito isso, mas pode ser a infinita superioridade de Cristo. Essa é a raiz. E 2, a percepção espiritual dessa superioridade aos olhos do nosso coração, e o deleite que flui ao percebermos isso com os olhos do nosso coração. Essa aqui é a realidade. Agora, o fruto da humildade são o transbordamento infinito de atitudes, palavras e ações que flui dessa percepção. Mas nós não confundimos o fruto com a coisa em si, que vem de estarmos contentes por Cristo ser superior em tudo a nós, em todos os sentidos. Por exemplo, Paulo diz assim em Filipenses 2:3: mas com humildade considere os outros mais importantes que vocês mesmos. Na igreja, considere eles mais importantes. Você, óbvio que não vai estar com sua autoexaltação ferida por alguém ser mais importante, se você já considerasse todas as pessoas mais importantes que você, é óbvio. Mas Paulo, ele não iguala a humildade com o fruto. Ele não diz assim: quando você considerar os outros mais importantes, você será humilde, porque isso seria confundir tudo, não é? Isso é fruto da humildade, não é humildade. A humildade vem de você considerar Cristo superior infinitamente a você em todas as coisas e se alegrar nisso. O fruto dessa alegria de Cristo ser superior em todos os sentidos a você e ter uma alegria suprema nisso, o fruto disso é que você olha para as outras pessoas como mais importantes que você mesmo. Então a humildade não é faça das pessoas mais importantes que você e você é humilde. Não, isso é o fruto da humildade, e você não deve confundir o fruto com a humildade. E Paulo não iguala a humildade com o fruto dela aqui. O fruto é contar todos os outros dignos. Quando ele está dizendo superiores, todos são dignos do seu serviço humilde, sacrificial e desinteressado. Se você faz qualquer coisa na igreja, não é porque você quer alguma coisa. Quase sempre quando as pessoas estão chateadas com a igreja, que não é por causa do desvio da palavra de Deus, é porque elas queriam algo e elas não conseguiram. É óbvio que elas faziam aquilo por exaltação própria. Paulo está dizendo que você deve considerar todos os outros, ao dizer considere os outros mais importantes do que você mesmo, todos os outros dignos do seu serviço humilde, sacrificial e abnegado, sem um interesse por trás dele. Mas ele está dizendo, isso não é humildade, isso é fruto da humildade. A humildade é que produz isso como um fruto. Se você procurar fazer a humildade disso, ou achar que fazer isso é a humildade, você perdeu a fonte e o que é a verdadeira humildade. Então o fruto é contar os outros dignos do serviço humilde, sacrificial e abnegado. Por ser abnegado, nunca está sendo ofendido por não estar sendo recompensado como esperava por aquilo. Então, entre as raízes e os frutos da humildade, a gente está dizendo que a virtude que aponta a virtude que é a verdadeira humildade, que é aquilo que o Espírito Santo produz, é uma disposição do coração de se agradar, de se deleitar, de se satisfazer, de o coração estar já plenamente satisfeito com a infinita superioridade de Cristo em relação a você mesmo em todos os sentidos, de forma que, se Deus quiser glorificá-lo com a sua vida e com a sua morte, é a mesma coisa. É a alegria do coração de que Jesus é infinitamente maior do que você, em todos os sentidos, misturada nesta vida com um gemido porque nós vemos resquícios de autoexaltação em nós, que nossas consciências agora estão cada vez mais sensíveis a Ele, e vemos o que é autoexaltação e o oposto da humildade.
verdadeira. Então, por agora nesta vida, essa virtude que o Espírito produz da humildade será sempre uma alegria que geme, que confessa, que vê sua indignidade. Mas um dia, quando essa indignidade for tirada e não houver nenhum resquício de pecado ou de autoexaltação, nós ainda teremos a humildade, porque a humildade é ver Cristo como superior em todos os sentidos, infinitamente superior a mim mesmo, e me alegrar e me deleitar nisso. Isso continua para todo sempre, mesmo quando o pecado já não está mais presente, para supostamente eu me humilhar por causa do pecado. Quando ele não houver, ainda assim eu estarei na mesma posição. Então agora a gente vê algumas passagens das Escrituras para ver essa descrição de humildade representando a mente de Deus nesses lugares, para nós encerrarmos e vermos como não temos como falar sobre essas virtudes baseado como o nível enorme de tolice realmente você querer aprender sobre qualquer coisa sobre o homem interior, alimentado pelo humanismo, pela mente humana, que está distante, é óbvio, não é, da fonte de toda virtude, como essa, por exemplo, que é ver Cristo como superior infinitamente a você em todos os sentidos e ter uma alegria nisso, porque contemplou isso com os olhos do coração que foi aberto por Deus. Por exemplo, o profeta Isaías, no 2º capítulo, essa passagem não vai falar diretamente sobre Cristo, mas vai estar apontando para ele, não é? O profeta diz aqui sobre Deus, sobre orgulho, humildade, e é intencionalmente transferido para Cristo como Senhor, não é? Como depois como o Deus que encarnou no Novo Testamento. Então diz assim: também a sua terra está cheia de ídolos, eles se inclinam perante as obras das suas mãos, diante daquilo que eles fabricaram, que os seus dedos fabricaram. É isso que eles admiram. E o povo se abate, os nobres se humilham, portanto não lhe perdoarás. Entra nas rochas e esconda-te no pó do terror do Senhor e da glória da sua majestade. Os olhos altivos dos homens serão abatidos, e a sua altivez será humilhada, e só o Senhor será exaltado naquele dia. Porque o dia do Senhor dos exércitos será contra todo o soberbo e altivo, contra tudo aquilo que não expressa a humildade, como vimos, e contra todo que se exalta, para que seja abatido, e contra todos os cedros do Líbano, altos e sublimes, e contra todos os carvalhos de Bazã, e contra todos os montes altos, e contra todos os outeiros elevados, e contra toda a torre alta, e contra todo o muro fortificado, e contra todos os navios de Tarsas, e contra todas as pinturas desejáveis. E a arrogância do homem será humilhada, e a sua altivez se abaterá, e só o Senhor será exaltado naquele dia. E todos os ídolos desaparecerão então totalmente. Então os homens entrarão nas cavernas das rochas e nas covas da terra, do terror do Senhor e da glória da sua majestade, quando ele se levantar para assombrar a terra. Naquele dia o homem lançará às toupeiras e aos morcegos os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro que fizeram para diante deles se prostrarem, e entrarão nas fendas das rochas e nas cavernas das penhas por causa do terror do Senhor e da glória da sua majestade, quando ele se levantar para abalar terrivelmente a terra. Deixai-vos do homem, cujo fôlego está nas suas narinas, pois em que se deve ele estimar? Em que nele mesmo ele acha a sua estima? Ele está falando do oposto do que é ensinado no mundo, infelizmente na igreja. E nós podemos tirar duas inferências rapidamente dessas palavras. Primeiro, o propósito de Deus no mundo é que o seu esplendor e majestade sejam exaltados como superiores a todo poder, beleza e manufatura
da habilidade humana, não é? Nós normalmente nos autoexaltamos baseado naquilo que fazemos, que as nossas mãos podem fazer, que nós achamos incríveis, comparamos com os outros, achamos que aquilo que podemos fazer é superior àquilo que outros podem fazer. Então 3 vezes Isaías se refere ao avanço de Deus, o esplendor da sua majestade. Isaías 2:10, 19 e 21 aqui. E 2 vezes ele diz: somente o Senhor será exaltado naquele dia. Isaías 2:11 e 18. Então esse é o propósito de Deus na criação e na história: fazer com que o esplendor da sua majestade infinita seja exaltado acima de todos e de tudo. O que na verdade já é o que o coração humilde tem: ver Cristo exaltado e superior infinitamente a si mesmo com alegria, humildade. A segunda inferência é o efeito desse propósito, como Isaías diz 2 vezes: os olhares altivos do homem serão abatidos, e a soberba dos homens será humilhada. Isaías 2:11 e 17. Nós podemos ouvir então em Isaías 2:22 o clamor para que este não seja o fim da história simplesmente, o olhar altivo, a soberba do homem humilhada, que o objetivo final, o propósito final não é simplesmente a punição do orgulho, mas é o retorno da humildade. Então ele diz: pare de olhar para o homem em cujas narinas está a respiração, pois de que valor ele tem para se estimar? Outra versão: pare de confiar no homem cuja vida não passa de um sopro em suas narinas. Que valor ele tem em si mesmo? Outras palavras: pare com a insanidade de ficar tão satisfeito com aquilo que a mão humana pode fazer, com os feitos humanos, com os feitos da mente humana, como vocês têm feito, e fique satisfeito com o esplendor, a majestade de Deus. Somente o Senhor será exaltado, todo o resto está caindo, está desabando sob seu próprio peso. Então, quando Isaías escreve: a arrogância do homem será humilhada e a altivez dos homens será rebaixada, essencialmente o que Isaías está dizendo é: arrependam-se, afastam-se do seu caso de amor com o trabalho das suas mãos. Você tem um caso de amor com o que você faz, com o que você pensa. Você não vê Cristo como infinitamente superior a você em todas as coisas com alegria, não é? Afaste-se desse caso de amor com qualquer coisa que você faça, com sua voz, com sua mão, com seus pés. Um caso de amor com isso é o oposto da humildade. E ao olhar isso, lamente, ele está dizendo, sua idolatria arrogante, porque Deus diz que quando esse caso de amor acabar com o que o próprio homem faz, todos os ídolos desaparecerão, porque isso é o fim dessa idolatria arrogante. E naquele dia somente o Senhor será exaltado. Está falando, você vê, não da punição simplesmente do orgulho, mas da verdadeira humildade reinando. Fique satisfeito com sua exaltação, é o que Isaías está dizendo. Naquele dia, quando só Ele for exaltado, essa sua alegria, isso será a sua alegria final, porque isso é a definição de humildade. E ela vai por era e sem fim. Fique satisfeito com a infinita superioridade dele. Deixe a exaltação dele ser sua alegria. Deixe a exaltação só de Cristo ser a tua única vanglória. Deixa ser a única coisa na qual você se gloria. Não se glorie em mais nada. Essa é a definição de humildade. Você vê. Então Paulo resume isso em 2 Coríntios 2, 2 Coríntios 10, 17. Aquele que se gloriar, glorie-se no Senhor. Acabou o caso de amor com o que minhas mãos podem fazer, com o que minha mente, com o que minha voz, acabou. E com o que qualquer homem
pode fazer. Aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Filipenses 2 fala sobre a alegria na superioridade de Cristo. Se a queda e a morte de Cristo trouxe uma revelação maior e manifestou mais profundamente a glória de Cristo, mostrou glórias que não poderiam ser vistas de outra forma, então nós nos alegramos em toda a história, que inclui a queda, salvação soberana e perdição. Não nos alegraríamos nisso se nós achássemos que alguma coisa, ou eu, ou alguém, é superior a Cristo. Então, quando você vai para Filipenses 2, 9 e 11, onde esse propósito divino de ser exaltado sobre toda a realidade é transferido para Jesus, para a glória do Pai, mostrando que é assim que o Pai é glorificado, quando tudo isso é transferido para Jesus. Esse é o objetivo de que todo joelho se dobre. Em outras palavras, com o objetivo da verdadeira humildade que exalta a Cristo. Então, Paulo diz assim: portanto, Deus o exaltou, colocou ele sozinho, soberanamente, e deu a ele um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Ou seja, Deus exaltou Cristo acima de todo nome, de todos, exaltou Ele infinitamente. Isso é uma abreviação de Isaías 2:11, somente o Senhor será exaltado naquele dia. Isso é a humildade, a definição de humildade se expandindo até o lugar que ela deve ter. Ou seja, somente Cristo, agora Cristo, o Deus encarnado, será exaltado naquele dia. É óbvio que qualquer evangelho que coloca qualquer coisa sobre o homem, é o homem se alegrando ainda na obra das suas mãos, de maneira ainda indo mais longe do que naquilo que normalmente os homens gostam de se gloriar. E quais implicações para o homem aqui? Aqui diz que todo joelho se dobrará, homens, criaturas viventes, anjos, todo mundo vai cair, vai se prostrar, todo mundo se humilhou aqui, mas nem todos estão salvos, não é? Naquele dia então, só Ele será exaltado. Todo mundo se humilhou, mas então quem são os salvos? Entre todos esses que estão de joelhos e confessando que só Ele é exaltado, qual dos dobradores de joelhos são salvos? Resposta: aqueles que se dobram alegremente, aqueles que já antes daquele dia tinham sua alegria em que Ele fosse exaltado sobre todas as coisas, inclusive sobre mim e sobre qualquer coisa na minha vida, que é a definição de humildade. Aqueles que estão satisfeitos com a superioridade de Cristo, satisfeitos com seu senhorio universal, satisfeitos de que Ele salva quem Ele quer, que Ele não deve nada a ninguém, satisfeitos com o Evangelho, com o que o Evangelho aponta, para o valor infinito de quem o Evangelho aponta. Aqueles que dizem com Paulo no próximo capítulo: tem como perda todas as coisas pela excelência, só Cristo é excelente, pela excelência de conhecer a Cristo, meu Senhor. Ou seja, de conhecer Ele como infinitamente superior a mim, exaltado infinitamente sobre mim.
como está em Filipenses 3:8. O tesouro de Paulo era conhecer Cristo como superior a ele em todos os sentidos, de tal maneira que ele dizia: não tendo nenhuma justiça, ou seja, não tendo nada para me gabar vindo de outro lugar, não tendo nenhuma relação de amor com qualquer obra das minhas próprias mãos. O tesouro de Paulo era conhecer Cristo como superior a ele em todos os sentidos, infinitamente superior. Como eu disse, essa é a humildade. Quando Paulo diz: considerai os outros, como a gente viu, superiores, aquele é o fruto da humildade. Ou seja, eu posso servir com amor abnegado, sem estar voltando e fazendo coisas pensando em mim mesmo, porque agora Cristo para mim é, aos olhos do meu coração, infinitamente superior a mim, e a razão de todas as coisas infinitamente superior a mim e sobre mim, e isso alegra o meu coração. Só esses naquele dia é que vão estar ajoelhados interna e externamente. Portanto, apesar de todos estarem ajoelhados, só esses são salvos, porque é óbvio que isso tem que ter sido produzido pelo Espírito Santo, com aquelas mesmas bases da alegria, da esperança que nós vimos. Então você pode começar a sentir as implicações práticas disso, se simplesmente citar algumas dessas superioridades que nós amamos e pelas quais nós nos alegramos. Ele é infinitamente superior em graça, misericórdia e amor, em valor, infinitamente superior em conhecimento e sabedoria, de tal maneira que eu nunca estou baseado em minha própria sabedoria e conhecimento, e isso para mim não é um problema, é uma alegria. Ele é infinitamente superior em governança e poder. Ele faz o que quer. Ele diz assim: por acaso é mal aos teus olhos eu fazer o que quer do que é meu? Não, não é mal, é ótimo, é maravilhoso. Tu és exaltado, eu vejo essa superioridade. Tu podes fazer o que quiseres com o que é teu, e isso me alegra. Infinitamente superior em bondade, justiça, santidade. Infinitamente superior em autoridade e liberdade. Ele, quando eu olho para a soberana liberdade dele, de agir como ele quiser, com tudo que é dele, e tudo é dele, então, isso é a verdadeira humildade. E penetrando em tudo isso está o que? A sua grandeza, a sua beleza, o seu valor infinitamente superior ao meu. Ele então é infinitamente superior em glória, em peso, em todas as coisas. E se isso alegra o meu coração, então essa é a definição da humildade. Ela, você vê, necessariamente não precisa da presença do pecado, que é óbvio, me humilha. E por isso, quando não houver mais nenhum pecado, nenhum resquício de pecado e autoexaltação em mim, a humildade ainda será uma virtude contínua, e para sempre. E em 2 Coríntios 4, Paulo fala sobre o tesouro em vasos de barro. Ter essa virtude que só pode ser produzida pelo Espírito da humildade é ver a glória de Cristo e ficar satisfeito por Ele ser infinitamente superior, e por eu ser um vaso de barro sem beleza, mostra que todo valor está no tesouro. Isso para mim, que sou o vaso sem beleza em mim mesmo, é uma alegria e não um problema. De acordo com 2 Coríntios 4, de 4 a 6, é assim que acontece. A nossa cegueira é retirada de nós, e nós vemos a luz do Evangelho. E o Evangelho é do quê? É o Evangelho da glória de Cristo, da superioridade de Cristo sobre todas as coisas. É o Evangelho que mostra que Ele é superior a todas as coisas e somente Ele é exaltado. É o Evangelho da glória de Cristo. Não é o Evangelho nem que é sobre nós, ou sobre quem nós achávamos que o Evangelho devia alcançar ou não alcançar, para ele ser o que nós achávamos que devia ser. É o Evangelho da glória de Cristo. Nós vemos a infinita superioridade de Cristo, o Evangelho da glória de Cristo. Nós vemos essa
infinita superioridade em grandeza, em beleza, em valor. Isso nos alegra, é a evidência de que o Espírito Santo abriu nossos olhos. Então você vê que automaticamente ao fazer isso, ele começa a produzir essas virtudes. Então em 2 Coríntios 4, 7, Paulo chama a glória de Cristo do nosso tesouro. O tesouro que está em nós é a glória dele, não nossa. A glória de Cristo é o que nós prezamos, é o nosso tesouro, é a única coisa valiosa para nós. Então é o que nos agrada, porque o nosso tesouro é o que nos agrada, é o que cativou nosso coração, é o que capturou nossas afeições. Então Paulo diz: temos esse tesouro, que é o evangelho, da glória dele, da superioridade dele, de tudo ser para ele, por ele e por causa dele. Temos esse tesouro, desse valor infinito dele, em vasos de barro. Temos esse tesouro, essa alegre visão da glória infinita dele, de Cristo, em vaso de barro, para mostrar que o poder que supera os outros pertence a Deus. Ou seja, que só Deus poderia nos trazer até aqui. Portanto, eu estou recomendando a você uma definição dessa virtude, que a Bíblia chama de humildade, para você testar em todas as coisas. E você vê, e é evidente que você não pode buscar a humildade olhando para a humildade, mas olhando para Cristo, se é essa a definição. Então pegue todos os textos sobre humildade e veja se não é essa a essência do que está sendo dito em torno da humildade. E quando não for, a palavra está sendo usada, mas sem significado. A palavra humildade está aparecendo, mas ela é um corpo morto. Alguém está usando a palavra humildade, falando sobre sua importância, mas aquilo que ele está falando não tem importância. Isso é verdade sobre amor, se nós não tivéssemos usado a humildade para defini-la aqui, mas para todas as outras virtudes. Essa virtude natural da humildade é essa disposição do coração de se agradar com essa infinita superioridade de Cristo sobre nós mesmos, não é sobre as coisas e tudo, sobre nós mesmos em todos os sentidos. E essa é a alegria do coração por Jesus ser infinitamente maior do que nós, ser a razão pelo qual o Pai faz todas as coisas, e a única razão pela qual Ele me salvou, e a única razão também porque Ele salva quem Ele quer, porque Ele faz todas as coisas para mostrar a maior glória de Cristo. E quando eu penso nisso, em vez de eu pensar no valor das outras coisas, eu penso no valor infinito de Cristo, e então eu me alegro com isso. E isso é a humildade. Agora, no momento presente, isso nessa vida está misturada com gemidos, quando eu vejo em minha natureza ainda sinais de autoexaltação. Então eu posso me levantar contra ela com alegria, porque eu vejo que isso é o oposto da humildade, que é aquilo que na verdade define aqueles que vão estar prostrados verdadeiramente, com seus joelhos, confessando que Ele é o Senhor. Agora eles estão experimentando isso. Se você anseia pela humildade, você não vai encontrar um podcast falando sobre isso. No final, é óbvio que o podcast só falou sobre humildade para colocar a autoestima como o homem a define no lugar mais alto possível. E é triste que um cristão estava lá, mas a palavra que ele usava junto com os outros tinha a mesma definição que os outros. Ele não era guiado pela mente de Deus, nem pela palavra de Deus. E isso é um cego guiando outros cegos, mesmo se ele, diferente dos outros que eram apenas humanistas, materialistas, se dissesse pastor. Então cuidado, não é? Se você anseia por todas as virtudes que o Espírito produz, e o fruto, por exemplo, a humildade, cuidado ao ficar na frente do espelho para
testar sua autenticidade. Não olhe para si mesmo, mas não olhe nem para a própria humildade. Como eu disse, ela é tímida se você olhar para ela. Não quer dizer que você não anseia que ela esteja em você, porque essa é uma marca de autenticidade da sua vida espiritual. Vá diariamente, não às janelas do Himalaia, né? Apenas de maneira figurativa da excelência, da imponência de Cristo. Mas então você vai às janelas da palavra de Deus, abra essas janelas com tudo que você está aprendendo nesta igreja e contemple a superioridade de Cristo a todas as situações que você está vivendo, a todas as coisas que você é. E quando você sente prazer e satisfação nessa superioridade infinita dele sobre tudo, principalmente você e em todos os aspectos da sua vida que existem por causa da superioridade dele e para ele, então você está experimentando o que a Bíblia chama de humildade. E é ali, olhando para ele, que você deve ficar. É por isso que a Bíblia diz que é assim que você é transformado de um grau de glória para outro, olhando para Cristo, não olhando para as coisas em si que são a transformação, mas olhando para Ele. É assim que o Espírito Santo nos transforma. Vamos ficar de pé. Venha se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás.